E as ordens dele, Altíssimo e exaltado seja, estão no Alcorão Sagrado, ou na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através dos hadith Qudsi. Subhanallah. Então ele sabe de tudo isso. Quando a gente sabe de tudo isso, a fé entra em nossos corações, e dessa forma a gente vai abrir o livro de Deus Altíssimo seja, ou seja, o Alcorão Sagrado. Dessa maneira, a fé vai entrar em nossos corações, e o fruto de tudo isso vai ser as nossas boas práticas. O fruto de tudo isso vai ser o quê? As nossas boas práticas. São coisas simples. Às vezes 10 minutos que a gente tira, como nós estamos fazendo aqui aula de memorização do Alcorão Sagrado, subhanallah. Nós falamos aqui há uma semana atrás, quanto tempo tem o dia? 24 horas. 8 horas para o trabalho, vamos falar 12 horas da ida para o trabalho até voltar a trabalhar tudo. Quanto tempo para a família? E quanto tempo nós temos para o Alcorão Sagrado? Para abrir o Alcorão Sagrado e refletir sobre as palavras de Deus Altíssimo e exaltado seja. Quantas vezes a gente chegou em casa e tirou 10 minutos, 15 minutos que seja, para a gente refletir em uma página, um versículo do Alcorão Sagrado? Subhanallah. A não ser Allah, o único, todo-poderoso, sem parceiros, e testemunhamos que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e a misericórdia e a bênção de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam. Aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade, como Deus Altíssimo seja falou no Alcorão Sagrado. E louvamos a Allah por toda a sua grandiosidade, e nós, alhamdulillah, agradecemos pela dádiva que Deus Altíssimo seja nos deu, de termos nos tornado muçulmanos, e alhamdulillah de estar aqui em mais uma sexta-feira abençoada. Alhamdulillah por essa dádiva que somente Deus Altíssimo e exaltado seja nos concede. E graças a Deus por isso. Eu aconselho primeiramente a mim, depois a vocês, a temência a Deus Altíssimo seja, e depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ou seja, Deus Altíssimo seja falou no Alcorão Sagrado: ó crentes, temam Allah e não morram a não ser como muçulmanos. E alhamdulillah, Deus Altíssimo seja, como nós falamos anteriormente, nos deu essa dádiva de termos nos tornado muçulmanos. E graças a Deus, diariamente a gente fala em nossas orações na Suratul Fatiha, Ihdinas siratal mustaqim, e as melhores palavras são de Deus Altíssimo seja. E Ele revelou essas palavras para que a gente falasse muitas vezes durante o dia, para que Deus Altíssimo seja, Ele fez com que a gente se recordasse disso, e a gente, através dessa súplica, que Deus Altíssimo seja nos faça daqueles guiados até o momento da nossa morte. Pedimos essa dádiva a Deus Altíssimo e exaltado seja. Irmãos, hoje, inshallah, nós falaremos de um assunto muito importante em nossas vidas. E inshallah, toda sexta-feira a gente vai seguir falando deste assunto, até que a gente termine esse assunto, inshallah, para que a gente melhore as nossas práticas religiosas. Como nós sabemos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele ficou durante 13 anos na cidade de Meca, falando apenas do monoteísmo para as pessoas. E o grande sábio Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele falou que o mais importante é que a pessoa aprenda a fé. Antes que ela aprenda a oração, que ela aprenda a fé. A questão da fé na vida da pessoa é o mais importante. E a biografia do profeta Muhammad, a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, prova isso. A mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela durou 23 anos. E a maioria da parte da história do profeta sallallahu alaihi wasallam foi falando a respeito da fé, do monoteísmo na cidade de Meca, subhanallah. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje. Inshallah, nas próximas sextas-feiras nós seguiremos com esse assunto, para que a gente melhore a nossa fé a cada dia, e melhorando a nossa fé a gente consegue melhorar as nossas práticas. Então, irmãos, hoje inshallah
nós começaremos falando a respeito da coisa mais importante para o ser humano. O mais importante para o ser humano, o que é nessa vida? É a gente pensar como que está a nossa relação com o nosso Allah. Como que está a nossa relação com Deus Altíssimo e Exaltado seja, Subhanallah. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias. Como nós estamos com Deus Altíssimo seja? Deus Altíssimo seja, diariamente Ele está nos dando as dádivas. A nossa saúde, o nosso alimento, né? As saídas para os problemas, que às vezes dura pouco, às vezes dura muito, mas sempre tem uma saída. A gente obedecendo a Deus ou não, Ele sempre tem misericórdia de todos nós, Subhanallah. Então nós temos que pensar como que está a nossa relação com Deus Altíssimo seja. Isso é o mais importante para o ser humano. É dessa forma que a gente tem que pensar como está a nossa relação com Deus Altíssimo e Exaltado seja, Subhanallah. E nós sabemos que a fé e a forma que nós estamos com Deus Altíssimo seja é o que vai afetar tanto nessa vida como na próxima vida. E o mais importante é na próxima vida. Como que até duas semanas atrás nós falamos a respeito das dificuldades que nós temos nessa vida. Nós temos muitas dificuldades, mas pode ser como nós sabemos que grandes profetas, Subhanallah, como o profeta Yusuf, alayhi salam, o profeta Jó, Subhanallah, quantas dificuldades passaram na vida deles, e olha o paraíso que eles vão ter na próxima vida, Subhanallah, tanta dificuldade nessa vida para colher na próxima vida. Tanto que algumas pessoas perguntaram para o Imam Ahmed quando eles terão a felicidade ou o descanso, a facilidade, Subhanallah. Ele falou que a felicidade é só na próxima vida. Somente na próxima vida que nós teremos a felicidade plena, quando a gente colocar o nosso primeiro pé no paraíso. E que Deus Altíssimo seja, faça com que nós sejamos dos habitantes do paraíso, inshallah ta'ala. Então essa é uma questão. A fé, a nossa relação com Deus Altíssimo e Exaltado seja, é o mais importante que a gente pode pensar nessa vida. E é o que vai afetar tanto nessa vida como na próxima vida. Porque a gente vai passar com paciência nos momentos de dificuldade e nos momentos de facilidade também. A gente não vai deixar a oração, a gente não vai deixar o jejum, a caridade, Subhanallah, tudo isso a gente vai fazer quando a nossa fé estiver plena e boa em nossos corações. Uma coisa que a gente tem que saber, que é muito importante, e está no Alcorão Sagrado, muitas questões. Tem questões de jurisprudência islâmica, ou seja, das leis islâmicas, e tem questões de fé, e questões de histórias, tanto de profetas ou de pessoas, está no Alcorão Sagrado. E tudo isso é somente da sabedoria de Deus Altíssimo seja, Subhanallah. Igual ontem a gente estava conversando aqui, fazendo algumas aulas, e aí a gente conversando, nós lembramos que o que? Deus, Ele é o sabedor de todas as coisas. Deus Altíssimo seja aquele que sabe de tudo, Subhanallah. Então Ele sabe o que prejudica a gente e o que beneficia a gente. E as ordens dele, Altíssimo e Exaltado seja, estão no Alcorão Sagrado. Ou na sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, através dos hadith Qudsi. Subhanallah. Então Ele sabe de tudo isso. Quando a gente sabe de tudo isso, a fé entra em nossos corações, e dessa forma a gente vai abrir o livro de Deus Altíssimo seja, ou seja, o Alcorão Sagrado. Dessa maneira, a fé vai entrar em nossos corações, e o fruto de tudo isso vai ser as nossas boas práticas. O fruto de tudo isso vai ser o quê? As nossas boas práticas. São coisas simples. Às vezes 10 minutos que a gente tira, como nós estamos fazendo aqui aula de memorização do Alcorão Sagrado, Subhanallah. Nós falamos aqui há uma semana atrás, quanto tempo tem o dia? 24 horas. 8 horas para o trabalho, vamos falar 12 horas da ida para o trabalho até voltar a trabalhar tudo. Quanto tempo para a família? E quanto tempo nós temos para o Alcorão Sagrado? Para abrir o Alcorão Sagrado e refletir sobre as palavras de Deus Altíssimo e Exaltado seja. Quantas vezes a gente chegou em casa e tirou 10 minutos, 15 minutos que seja, para a gente refletir em uma página, um versículo do Alcorão Sagrado? Subhanallah. Como a gente fala, o melhor capítulo do Alcorão Sagrado, capítulo da unicidade, pequeno,
muito pequeno, em menos de 1 minuto a gente lê esse capítulo. Mas quantas das características do Rahman, do misericordioso, misericordiador, tem nesse capítulo? Subhanallah. Isso a gente lê em menos de 1 minuto. Então, quanto tempo a gente está tirando para refletir sobre as palavras de Deus Altíssimo seja? E dessa maneira a gente vai ter o quê? A gente vai ter o fruto que é as nossas boas práticas, inshallah ta'ala. E todo o benefício que a gente tem em nossas vidas é o quê? Quando a gente tem uma boa fé. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo uma boa ação, e que Deus Altíssimo seja nos livre disso, para que a gente possa estar mostrando para outras pessoas. A gente faz uma boa prática, ou seja, a'udhu billah, que Deus nos livre disso. Eu posso um dia estar no farol, uma pessoa pedindo ou dinheiro ou alimento, e a gente dá em caridade para essa pessoa porque outras pessoas estão vendo. Mas a gente não reflete que Deus Altíssimo seja aquele que vê todas as coisas, subhanallah, que escuta todas as coisas. Em todos os momentos da nossa vida, Deus Altíssimo seja, Ele está sabendo de tudo. Ele é o sabedor de todas as coisas. E Ele sabe o que nos beneficia. Por isso as palavras de Deus, como a gente falou, elas são as melhores palavras, subhanallah. O propósito para essa vida. Algumas semanas atrás nós estávamos conversando aqui a respeito das pessoas que não são muçulmanas. Todas as pessoas da humanidade, elas estão procurando o que? O propósito da vida. Para que eu vim para a Terra? Para que eu vim viver aqui? O que eu vim fazer aqui? Todas as pessoas estão procurando isso. É uma tristeza muito grande, pessoal, é uma tristeza muito grande quando a gente conversa com as pessoas e elas estão procurando, subhanallah, as pessoas estão procurando a felicidade quando alguém vem a falecer, o conforto delas vem quando elas acreditam que aquela pessoa vem a falecer, um ente querido, um amigo, elas acreditam que a pessoa virou uma estrela e está olhando por ela, ou acredita que virou um anjo e está protegendo ela, subhanallah. E nós muçulmanos não temos paciência para conversar com essas pessoas e falar da coisa mais bela que nós temos, que é o Islã, da nossa fé, subhanallah. Nós não temos paciência para sentar com as pessoas e explicar o Islã para elas, mesmo que às vezes as pessoas ficam nervosas. Nesses momentos a gente tem que lembrar que o quê? Uma das melhores pessoas que já pisou nessa terra, dos melhores sahabas, Omar, que Deus esteja satisfeito com ele, saiu para matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matar, não foi para fazer nada além de matar, subhanallah. Ele saiu da casa dele para matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não foi essas discussões que às vezes a gente tem com as pessoas. E ele se tornou muçulmano e um dos melhores muçulmanos, o segundo califa do Islã. Então a paciência que nós temos que ter para conversar com essas pessoas que estão acreditando que um ente querido dela está protegendo ela ao falecer. As pessoas na nossa terra estão acreditando nisso, pessoal, que um ente querido dela está protegendo ela. Quando a gente pergunta para as pessoas quem é Deus para você, a limitação é muito, subhanallah, elas falam 3, 4 coisas ali, acabou. Nós temos 99 nomes e atributos, que é somente de Deus Altíssimo seja, e cada um desses nomes dá um assunto grandioso. La ilaha illallah, subhanallah. Qual foi o dia que nós sentamos em nossas casas para refletir a respeito desses nomes de Deus? Para que quando a gente conversasse com as pessoas, essas pessoas saber a beleza do Islã. Mas não, antes disso a gente tem que falar para as pessoas, se você se tornar muçulmano, você tem que deixar a bebida alcoólica, você tem que rezar 5 vezes por dia, você não pode mais usar esse brinco aí, tem que tirar esse piercing, antes das pessoas saberem quem é Deus Altíssimo e Exaltado seja, e da misericórdia de Deus Altíssimo e Exaltado seja. A misericórdia de Deus é tão grande que há uma pessoa que no dia do juízo final não vai ter feito nenhuma boa ação, porém vai ser tirado um pedaço de papel que a pessoa disse La ilaha illallah, ou seja, não há divindade digna de adoração a não ser Deus, e esse La ilaha illallah saiu do coração dela. Só essa boa ação dessa pessoa vai levá-la para o paraíso. Porém a gente às vezes deixa tão limitado
e se esquece como foi a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, lutando para que as pessoas não caíssem na idolatria, lutando para que as pessoas adorassem a Deus unicamente. Às vezes a gente esquece dessa história, e aí quando vem uma pessoa que não é muçulmano, ou até mesmo muçulmano, que às vezes é normal às vezes a gente pensar demais, esquecer da nossa crença, nossos irmãos muçulmanos, a gente esquece que Deus falou para que a gente tenha uma bela paciência e convoque as pessoas para o caminho do bem com sabedoria. Então por isso, vamos tentar a cada dia buscar o conhecimento a respeito da nossa fé, para que a gente possa principalmente beneficiar primeiramente a nós e depois falando do Islã para as pessoas. Wastaghfirullah.